queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Estamos juntos mais uma vez para nesta ocasião apreciar no livro A Gênese, de Allan Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições, naquela tradução já usada comumente aqui por nós, que é do Albertino Escudeiro Seco, do Centro Espírita Leon Denis, e tratando desse tema que é por demais interessante, no capítulo 11, Doutrina dos Anjos Decaídos. Então vamos lá, para ver o que Kardec nos traz, que reflexões nos possibilita esse codificador, né? Esta genialidade que nós tivemos a oportunidade e a graça de vir ser escolhido para trabalhar e tratar dessa doutrina. Doutrina dos Anjos Decaídos. E já com o título, Kardec faz um interessante esclarecimento. Quando publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos na Revista Espírita de janeiro de 1862, apresentamos essa teoria como uma hipótese, sem outra autoridade que não a de uma opinião pessoal discutível, porque então nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista suscitar o debate da questão. Decididos, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não somente ela foi aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. O mesmo ocorrendo com a que diz respeito à origem da raça adâmica. Então, já de princípio, para tratar deste tema aqui em A Gênese, Doutrina dos Anjos Decaídos, Kardec, uma vez mais, expõe a sua honestidade intelectual, né? Então, ele tratou desse assunto por primeira vez, como teoria, como hipótese, na Revista Espírita de janeiro de 1862 e retornou depois já em A Gênese, após as verificações, como ele diz, após passar pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então ele retorna à proposição, trazendo-nos importantes esclarecimentos. Vamos lá. A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. Indiferentemente, ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons e os maus anjos, o anjo de luz e o anjo das trevas, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente espírito. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Marco interessante esse esclarecimento fundamental de Allan Kardec. Os anjos não são criados perfeitos, mas são espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Se os anjos fossem seres criados perfeitos,
E sendo a rebelião contra Deus um sinal de inferioridade, aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Não se conceberia a rebelião contra Deus por parte de seres que ele teria criado perfeitos, enquanto que se pode concebê-la vinda da parte dos seres ainda atrasados. Então, nós vamos observar que essa definição clara de Allan Kardec aqui diz o seguinte: aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Não se conceberia a rebelião contra Deus por parte de seres que ele teria criado perfeitos. Então vamos aí de novo aquelas proposições estranhas à doutrina dos espíritos, ao corpo doutrinário e contrárias, portanto, à doutrina espírita e às próprias proposições de Allan Kardec, que tratam do rostenismo, por exemplo, que vem dizer que só começam a encarnar-se aqueles espíritos perfeitos que faliram. Olha o absurdo ante a proposição doutrinária. Nós não estamos aqui criando atrito com ninguém. Nós estamos aqui dizendo o que diz a doutrina dos espíritos, e quem fala neste momento é exatamente Allan Kardec. A partir de quê? De uma hipótese lançada em 1862, de uma teoria lançada em 1862, que ele verifica objetivamente durante um longo tempo e vem em A Gênese trazer essa teoria confirmada pelos fatos, com a sanção objetiva da verificação. Ponto. Seguimos com Allan Kardec. Por sua etimologia, a palavra anjo, do grego ágelos, significa enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. Então vejam, nós estamos repetindo Allan Kardec, com essa sua racionalidade típica, característica de profunda análise. Não há para onde fugir ante a lógica até aqui exposta. Vamos adiante. Até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no de encarnação. O estado de erraticidade é aquele estado em que nos encontramos como espíritos livres do corpo material, mas aguardando uma nova reencarnação. Esse é o estado de erraticidade. Então Kardec vai dizer lá, significa enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. E aí ele vem em seguida, até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, ou seja, desencarnados aguardando a reencarnação, seja no de encarnação, ou seja, estando encarnados. Falhar é infringir a lei de Deus. Embora esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, para que não tenham necessidade da revelação para conhecer seus deveres, o espírito só a compreende gradualmente e à medida que sua inteligência se desenvolve. Olha, caros amigos e amigas, olha a beleza do esclarecimento feito por Allan Kardec. Nós vamos repetir esse trecho para que cada um de nós possa trazê-lo para a intimidade. Embora esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, ou seja, a lei de Deus, né? E ele deixa entre travessões para que não tenha... Por que essa lei está inscrita no coração de todos os homens? Para que não tenham necessidade de revelação para conhecer os seus deveres. Então, na intimidade, nós sabemos a lei porque ela está presente no coração dos homens.
aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, que só adquire com o tempo, incorre apenas em uma responsabilidade relativa. Mas, com relação àquele cuja inteligência é desenvolvida, que, tendo todos os meios de se esclarecer, infringe a lei voluntariamente e faz o mal com conhecimento de causa, isso é uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Veja que coisa, que raciocínio lindo. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. O que nós absolutamente constatamos no nosso dia a dia, na história da humanidade, mas por acaso na atualidade ainda mais, né? Quando nós vamos observando no nosso país, mas não só, no mundo, como as inteligências estão avançadas, mas e a moralidade deixa um tanto a desejar, não é? Então, olha, o progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. Nós vamos ver, observar o homem produzem-se grãos, produzem-se alimentos em fartura, mas se a bolsa não pagar o que a gente quer, morram todos de fome. Mas se o continente africano padece horrores de fome, de miséria, um grande número daquelas 50 e tantas nações existentes naquele continente, não é problema dos nossos gênios intelectuais, dos nossos gênios poderosos do Império Econômico. Então, segue Allan Kardec, logo que um mundo atinge um dos seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, ocorrem mudanças na sua população encarnada e desencarnada. É quando acontecem as grandes emigrações e imigrações. Ou seja, são espíritos que saem e espíritos que chegam para habitar esse mundo. Aqueles que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, na sua revolta contra Deus e suas leis, seriam dali por diante um obstáculo ao progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons. Razão por que eles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados, menos em relação a este em que ele se encontra. Nestes mundos, eles aplicarão sua inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram para o progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver, ao mesmo tempo em que expiarão em uma série de existências penosas e, por meio de um árduo trabalho, as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. O que serão então esses seres entre essas populações? É o que Kardec nos vai indagando. Olha só. O que serão esses seres entre essas populações, novas para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? Veja, observemos como é que a doutrina do anjo decaído fica bem mais lógica quando é raciocinada desta maneira. A terra de onde foram expulsos
Não é para eles um paraíso perdido? Não era ela um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde ficarão relegados durante milhares de séculos até o dia em que terão o mérito da sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que conservam dela é como uma longínqua miragem que lhes recorda o que perderam por culpa própria. Mas, ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade desse mesmo mundo, seja de um mundo menos adiantado que eles tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é uma recompensa. Com a população espiritual sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Então, que coisa bonita, não é? A gente vê que, de forma muito natural, a justiça divina estabelece os parâmetros para a melhoria de todos nós, porque o destino que aguarda cada um de nós é a felicidade plena, é a felicidade da compreensão de Deus, de compreender o que Ele deseja com as suas leis, de compreender a finalidade da nossa presença nos mundos físicos. Então, olha que ação maravilhosa. Aqui estamos entravando o progresso, mas temos conquistas, então vamos ser excluídos, trasladados daqui para um planeta inferior em termos de moralidade, onde poderemos exercer de forma positiva, levando para lá benefícios, ao mesmo tempo que expiamos a nossa dificuldade, apuramos, aprimoramos, submetemos os diamantes que somos ao fogo intenso para transformá-lo numa pedra sem jaça. Então essa coisa é sensacional. Essas mudanças às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça. De outras, são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. Então, quando o globo precisa se renovar, quando o orbe, seja qualquer, precisa se renovar, precisa avançar, aqueles que entravem ou procurem entravar esse progresso são dali retirados em benefício dos que ficam e em benefício deles próprios, para que tenham a chance de, num mundo mais afim com a sua própria moralidade, permitir-lhe um avanço necessário. Enquanto que o mundo que ele abandona, de que ele é retirado, segue uma trajetória ascensional que lhe é peculiar e que nós às vezes não queremos seguir naquele momento. Não tem problema. A raça adâmica, em todas as características, a raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Então a raça adâmica não é o suprassumo de coisa alguma. É um grupo de espíritos intelectualmente muito avançados, trazidos dos seus orbes para o nosso, em ocasião, atrasado, com dificuldades, e eles vieram para quê? Para propiciar o nosso avanço e permitir a eles próprios avançarem. Enquanto eles cresciam em moralidade, nós crescemos em inteligência e moralidade. Cada um de nós vai aproveitar como for possível ao entendimento de então. Os espíritos que a ela pertencem foram exilados na terra já povoada, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que eles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça tem desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde eles vieram era mais adiantado que a Terra. Porém, como esse mundo devia entrar em uma nova fase de progresso, e aqueles espíritos, pela sua obstinação, não souberam se colocar à altura desse progresso,
eles ali teriam ficado deslocados, tornando-se um obstáculo à marcha providencial das coisas. Eis porque foram excluídos, enquanto outros tiveram o mérito de substituí-los. Deus, relegando aquela raça para esta terra de trabalhos e sofrimentos, teve razão ao dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Porque pensemos, caríssimos e caríssimas, nós, povos já avançados, intelectualmente maravilhosos, vamos pensar naquela ideia futurista que nós tínhamos da família dos Jetsons, né? Que era um futuro avançado, de locomoção fácil, etc, etc, etc. O que acontece? Jogamos tudo isso fora, porque em moralidade crescemos pouquinho, então a gente é colocado no mundo para ranger os dentes. Dela tirarás o alimento com o suor da fronte. Que horror, né? Quando a gente já tinha a possibilidade de levitação, de repente que começar chumbado a terra novamente, a um orbe qualquer, arando a terra, carregando pedra no Egito. Olha, muito difícil, né? Muito difícil. Na sua mansuetude, ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que devia esclarecê-la sobre o caminho a seguir para sair deste lugar de miséria, deste inferno e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador, Deus o enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade que ela desconhecia e que devia ser a verdadeira âncora de salvação. O Cristo não somente ensinou a lei, como deu o exemplo da prática dessa lei, com a sua mansuetude, sua humildade, sua paciência ao sofrer sem queixas os tratamentos mais ignominiosos e as maiores dores. Para que uma tal missão fosse cumprida sem desvios, era preciso um espírito acima das fraquezas humanas, mas humano, acima das fraquezas humanas, mas plenamente humano, pela riqueza do seu saber, plenamente dito, intelectual e moral. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade, em um determinado sentido, que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para ali desempenharem missões especiais que aproveitam para o seu progresso pessoal, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Então esse é o papel desses grandes luminares que surgem de tempos em tempos no planeta, nos dando exemplos maravilhosos de postura moral, para além dos seus saberes intelectuais. Sem a reencarnação, a missão do Cristo, assim como a promessa feita por Deus, seria um contrassenso. Então aí entra a questão que é crucial para o nosso entendimento da vida, no sentido mais integral que essa palavra tenha. Sem a reencarnação, a missão do Cristo, assim como a promessa feita por Deus, seria um contrassenso. Com efeito, suponhamos que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do seu corpo e que ela não faça mais que aparecer e desaparecer na Terra. Assim sendo, não haveria nenhuma relação entre as almas que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas seriam estranhas umas às outras. A promessa de um Salvador, feita por Deus, não podia se aplicar aos descendentes de Adão se suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus,
era necessário que ela pudesse se aplicar às mesmas almas. Se estas almas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas um pai carnal e não o pai espiritual. Se assim fosse, Deus teria criado almas maculadas com uma falta que elas não teriam cometido. Assim sendo, a doutrina vulgar do pecado original implica a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e, por consequência, da reencarnação. Compreendemos, companheiros e companheiras? Esse é o raciocínio de Allan Kardec. Puro e simples assim. Diga-se que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra no tempo de Adão e que elas estavam maculadas pelas faltas que as haviam excluído de um mundo melhor? E ter-se-á a única interpretação racional do pecado original. Pecado próprio a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de um outro a quem jamais conheceu. Diga-se que essas almas ou espíritos renascem por diversas vezes na Terra, na vida corpórea, para progredirem e se purificarem. Que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas não somente sobre suas vidas passadas, mas também em relação às suas vidas futuras. E só então dar-se-á à sua missão do Cristo um objetivo real e sério que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar, marcante por sua analogia, tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. Em 24 de maio, isso é o que traz Allan Kardec para nos ajudar a apurar essa compreensão. Em 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À sua chegada, o comandante da colônia lhes dirige uma ordem do dia assim concebida. Vamos à ordem do dia, dada por este comandante da colônia. Essa colônia, vamos esclarecer, porque Kardec, inclusive a autora, o revisor, põe esse esclarecimento que é importante. A Nova Caledônia é um território ultramarino pertencente à França, situado no sudoeste do Oceano Pacífico, a leste da Austrália. Compreende a ilha de Nova Caledônia, descoberta pelo navegador inglês James Cook em 1774, que a batizou com a antiga denominação romana da Escócia, Nova Caledônia, e uma quantidade de pequenas ilhas e arquipélagos. Nova Caledônia foi anexada à França em 1853 e para lá eram enviados os condenados a trabalhos forçados. Então vamos à ordem do dia, então, do comandante de Nova Caledônia, para a nossa melhor compreensão. Pondo os pés nesta terra longínqua, vós já compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos nossos bravos soldados da Marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com sucesso para o meio das tribos selvagens da Nova Caledônia a chama da civilização. Eu vos pergunto, não é uma bela e nobre missão? O comandante dizendo isso na ordem do dia.
vós ireis desempenhá-la dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos é uma segura garantia de que todos os esforços serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. E digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. Vossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ficai sabendo, ela será firme e inflexível, do mesmo modo que justa e paternal. Do mesmo modo que justa e paternal, ela saberá distinguir o erro do vício e da degradação. E aí volta Kardec para continuarmos a refletir. Temos aí alguns homens expulsos pela sua má conduta de um país civilizado e mandados como punição para o meio de um povo bárbaro. O que o chefe diz a eles? Vocês infringiram as leis do seu país. Lá, vocês se transformarão em motivo de vocês se transformaram em motivo de perturbação e escândalo e foram expulsos. Vocês são mandados para cá, mas aqui podem resgatar o seu passado. Aqui vocês podem, através do trabalho, conquistar uma posição honrada e tornarem-se cidadãos honestos. Vocês têm uma bela missão a cumprir, a de levar a civilização a estas tribos de selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem mal. Para aqueles homens lançados no seio da selvageria, a Mãe Pátria não era um paraíso perdido por suas próprias faltas e por sua rebelião contra a lei? Naquela terra distante, eles não são anjos decaídos? A linguagem do chefe não é igual à que Deus usou para falar aos espíritos exilados na terra? Como é que Deus disse? Desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver felizes e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pela vossa boa conduta, merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta, quer dizer, o céu. À primeira vista, a ideia da decaída parece contradizer o princípio de que os espíritos não podem retroceder. Porém, é preciso considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. O seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se encontra situado. Ele está na posição do homem comum, condenado à prisão pelos seus delitos. Esse homem certamente se encontra, do ponto de vista social, decaído. Mas nem por isso ficou mais estúpido ou mais ignorante. Os saberes, as conquistas intelectuais e morais não se perdem. Pode-se agora crer
que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente aos seus erros do passado? Seria necessário desconhecer a natureza humana para supor tal coisa. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, quando foram transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos. Por muito tempo ainda, conservaram as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? A mácula que eles trouxeram ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos à qual pertencem. Mácula que eles podem apagar pelo arrependimento, a expiação e a renovação do seu ser moral. O pecado original, considerado como a responsabilidade de uma falta cometida por outra pessoa, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus. Considerado, ao contrário, como consequência e resto de uma imperfeição primitiva do indivíduo, não somente a razão o admite, como se encontra com toda a justiça a responsabilidade que dela decorre. Então, caros amigos e amigas, companheiros e companheiras aqui destes encontros já marcados no Momento Redenção, por favor, a sugestão é que cada um volte lá neste capítulo 11, Doutrina dos Anjos Decaídos, e observem por si, né? Observem a beleza disso tudo, né? Observem como é bom escutar Kardec, como é bom estudar Kardec, como é bom estudar a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec, que nos auxilia a avançar em compreensão, em tranquilidade, em serenidade, em equilíbrio, porque a gente vai compreendendo com muita naturalidade que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco. Quando falhamos aqui, somos postos ali. Não porque somos desprezíveis, mas porque aqui estamos atrapalhando, vamos passar a ajudar lá. Quando acaba de ajudar lá, melhorou, vem para cá. E a gente vai se reencontrando sempre e indo sempre caminhando progressivamente em direção a Deus. Isso aqui é fundamental. Muita paz, amigos queridos. Uma boa noite a todos.